Já voltamos ao assunto de hoje, agora é momento de falarmos da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, prazer de todos os nossos telespectadores assistindo aqui o Da Porteira para Dentro. Bom, não tem como a gente falar de outro assunto, né, Frederico? Lula continua, insiste em provocar o Trump. Parece que ele quer que a crise persista. Com certeza, Joyce. Ele continua agredindo, né, o presidente Trump e também os Estados Unidos, insistindo aí na questão da moeda alternativa ao dólar, continua fazendo todos os movimentos piores possíveis no sentido de tranquilizar a situação e continua botando os seus proxies, né, os seus indicados, os seus apaniguados, como Celso Amorim e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para piorar a situação. E aí vem dos Estados Unidos, vem críticas tanto do Departamento de Estado como dos departamentos voltados a questões comerciais, como temos aqui agora. Não temos embaixador no Brasil nomeado ainda pelo governo Trump, mas temos o encarregado de negócios da embaixada. E cada semana que nós vemos o presidente da República. Agora, recentemente, essa semana que passou agora, nós vimos a ministra Simone Tebet, né, falando que o cliente preferencial do Brasil é a China e que os Estados Unidos ocupa a segunda posição, num ato de agressão aos Estados Unidos mais uma vez. Eles sabem que o governo está muito ruim, né, Joyce? Que está numa situação praticamente irreversível, e a criação de inimigos externos já é uma técnica antiga, onde você coloca a culpa de todas as mazelas naquele inimigo externo que você cria. E o Lula sabe fazer isso aí muito bem, né? Porque ele foi criado ali em cima do sindicato dos metalúrgicos de de São Bernardo do Campo, e ele conhece muito bem essa coisa de colocar o inimigo externo. Ele cresceu assim, né? Ele apareceu, né, na mídia dessa forma. Os empresários esperavam até uma negociação séria, né? E vem o Lula brincando aí e acabam desanimando. E, Frederico, Lula disse que vai buscar líderes da China e da Índia para discutir uma reação do bloco ao tarifaço do Trump. Aí vem a Simone Tebet falando que os Estados Unidos são o segundo, o primeiro é a China. E realmente ele teve uma conversa aí, né, com a Índia. Mas uma provocação que quem acaba pagando o pato é o brasileiro. Exatamente. Veja só você. A China e a Índia nem tanto, mas a China é detentora de grande parte da dívida americana, que é em dólar. Ela tem títulos da dívida americana. O Japão tem títulos da dívida americana. E, consequentemente, não é do interesse da China nem da Índia, né, que também acabou de firmar um acordo comercial com os Estados Unidos extremamente positivo do seu ponto de vista comercial, tanto para a Índia quanto para os Estados Unidos. Não é do interesse de ambas as nações de combalirem o dólar, mesmo porque, eu acabei de explicar, eles têm os títulos da dívida americana. E muitos dos produtos que eles negociam, tanto Índia quanto China principalmente, são produtos que têm o preço base cotado em dólares americanos. Pode ser na Bolsa de Nova York, Bolsa de Chicago, Bolsa de Londres, são produtos cotados em dólar americano. Então, essa movimentação do governo brasileiro, do presidente Lula, é totalmente criada num ambiente sul-americano, desconexo com as potências mundiais. Tanto é que o presidente Putin e o presidente, não o presidente Xi, mas a China, disse que essa ideia de moeda alternativa partiu do presidente Lula, né? E todo mundo sabe, né, Joyce? Não é novidade para ninguém, e também isso não foi dito assim de forma aberta, mas todo mundo sabe nos corredores que tanto
a China, né, quando eu digo a China, o presidente Xi e o presidente Putin acham o governo Lula totalmente, cá entre nós, incapacitado, desqualificado, sem nenhum projeto de país, e que dentro das suas trapalhadas eles atendem aos interesses das manipulações da China e da Rússia da maneira que mais é confortável para eles. Ou seja, eles têm um trapalhão, né? Uma pessoa que não tem nenhum conteúdo, nenhuma base e que é facilmente manipulável. É o famoso idiota útil. Eles analisam o Brasil hoje, o governo Lula, dessa forma. E o Lula é um grande artista, né? Apareceu num vídeo aí nessa semana chorando, né? Lembrando os tempos de quando trabalhava na fábrica e ele passava fome, quando via os outros comendo pão com mortadela, tanto que veio ali, né? O pão com mortadela da esquerda. Mas é muita cara de pau, né? Eu acho que é estranho, né, Joyce? Porque torneiro mecânico hoje é uma profissão extremamente bem remunerada. Inclusive, se você tiver um curso de torneiro mecânico hoje na indústria, você vai ser muito bem remunerado. E naquela época, creio eu que não tinha os tornos CNC e não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, que dependia muito da ação do torneiro, né? Eu acho que aquela época era mais valorizado ainda no sentido de que era mais raro, né? Hoje você tem uma formação bastante ampla, né? Que vai desde do torno comum até o CNC, que é o torno computadorizado. Mas naquela época só tinha o torno comum, o torno mecânico, onde o torneiro era praticamente um artista. Então eu creio que o Lula, enquanto torneiro que era, não passava fome nenhuma, né? E ainda mais vivendo nababescamente, como todos conhecem, dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que quem tiver oportunidade de passar lá na frente vai ver que é um prédio de 6 andares, monumental, cheio das mordomias e luxos que só a máquina sindical pode pagar. Primeiro ele chora lembrando o tempo que passava fome, depois reclama que R$46 mil salário de um presidente é muito pouco. Mais uma vez, né? Totalmente desconexo com a realidade do país, né? Então nós temos aí um salário mínimo aí na faixa de R$ 1.400, o presidente ganha praticamente 40 vezes esse valor, quase 30 e poucas vezes esse valor, a parcela da população que ganha isso é pouquíssima, é uma faixa extremamente pequena da população que ganha na faixa aí de 45, 46 mil reais, e o presidente fazendo troça disso na frente das pessoas. É inacreditável, Joyce, como é que pode uma situação dessa? E aí, mais inacreditável ainda é que tem pessoas que ainda caem nesse tipo de conversa. E, mais uma vez, o setor produtivo que trabalha, que produz, que acorda cedo, que vai lá e coloca a mão na massa para gerar alimentos, fibras, tecidos, enfim, tantos outros produtos aqui do agro, tem que se haver com políticas totalmente desastradas do governo atual, que causam prejuízos lá na ponta, lá para dentro da porteira, lá onde nós estamos, produzindo dioturnamente para o Brasil e para o mundo. Lembrando que não fosse o Brasil, 1 bilhão de pessoas, ou seja, 800 milhões de pessoas, fora os 214 milhões de brasileiros, passariam fome não fosse o Brasil. R$46 mil é pouco, são pouco aí, salário muito pequeno para o Lula, por isso que ele disse, se estiver caro, não compre. Frederico, obrigado aqui pela sua participação, uma excelente semana. Obrigado a você, Joyce, obrigado a você que nos prestigia toda terça-feira aqui no A Força do Agro.